Fernando aqui. Então, o Fernando é de ontem? Beleza, check. Zope, usando o debug antes que o bug apareça. Apareceu. Ah, bom, não é o que está escrito aqui, mas tudo bem. Antes que o bug apareceu. Fernando Siciliati Júnior. Vamos ver a apresentação do Fernando aqui. Analista de sistemas do Interlegis. Pessoal, vamos matar esse bug finalmente que eu estou tentando matar desde ontem. Está difícil, está pior que o debug. Pô. Mas funciona. Então vamos lá, pessoal, rapidinho para não tomar o tempo de vocês. Quem já mexeu com os outros CTL debug tá liberado. Então, vamos lá. Não, tranquilo. Bom, pessoal, esse é uma ferramentazinha que fica escondida aí no Zope. Muitas vezes a gente esquece dela. Às vezes a gente coloca, coitado, uma vez a gente botou um conjunto de estagiários para atualizar uns 300 objetos. Quando a gente lembra que existe o ZopeCTL Debug, você pode fazer um lá sem resolver muita coisa. Então vou mostrar para vocês aí um jeito de brincar com os objetos do Zope, principalmente para quem está começando a mexer no Zope, e não precisar navegar via interface web para editar esses objetos. E tem 1001 utilidades esse negócio. Dá para vocês criarem scripts de instalação de software em Zope, em Plone, testar muita coisa antes de soltar para o usuário. Então vamos lá. Aqui o que vocês estão vendo é uma tela de um sistema nosso aqui, um sistema de material de consumo, um sistema que a internet está liberando para as casas legislativas. E a gente teve um problema aí esses dias, em que dentro dele aqui, nessa pastinha SMAT Demo, é um site CMF, a gente... Opa, aí está o sistema. É um sistema que acessa banco de dados. Ele está numa arquitetura que não usa Plone, e é uma arquitetura convencional. Então para cada SQL que acessa o banco de dados, tem lá um objetinho, um ZSQL method para isso. E a gente trocou a conexão de banco de dados e precisava... Deixa eu subir a interface de rede, eu acho que não subiu. E precisava atualizar nos 350 objetos que tinha aí dentro de ZSQL, qual era essa conexão válida. Bom, uma vez a gente já sofreu com isso e foi feito à mão. A gente não conhecia a Zope, estava tentando aprender na pancada, né? Então está aqui o exemplo, estava com a conexão Postgres, a gente precisa migrar para MySQL. E esses objetos, se eu der um find aqui no Zope, pedir para localizar todos os meus ZSQLs. Então, achou aqui 354 itens. Entrar em um por um e modificar cruel. Então, vamos entrar lá pela interface do ZopeCTL Debug. Vou parar o Zope aqui. Dei um chute embaixo dele. E estou aqui no diretório onde está instalada a minha instância. Vou mudar um pouquinho aqui de sistema. Então esse é o sistema, é o diretório da instância onde o Zope está instalado. Lá dentro no diretório bin, vocês vão encontrar aí o mágico ZopeCTL, esse utilitáriozinho aí. Se vocês chamarem o ZopeCTL, deixa eu só entrar aqui com... E derem um help, vocês vão descobrir que tem coisas interessantes aí. Então, um dos comandos dentro do ZopeCTL é o debug, que te dá acesso interativo ao ZoDB e ao Zope que a gente estava vendo ali. A gente passa a acessar aqui num console Python. Tem o run, que você tendo um script pronto, você executa esse script com esse comando, ZopeCTL run, e 1001 utilidades aí, vocês podem usar help e o nome do comando, vocês vão ver em detalhes. Vou chamar aqui o debug. E essa mensagem é bem interessante. Está sendo criado um objeto app, que é o objeto topo, o objeto raiz do Zope. Está entrando no interpretador. As velhas mensagens. E vou chamar aqui o app.
se eu digitar o nome de um objeto e der Enter, ele me mostra, como no Python, clássico é Python, o interpretador Python está aí a descrição do objeto. Aqui eu tenho funcionando, por exemplo, o dir, só que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, que está ali na mesa. Eu usei aquele comando lá, o dir app, ele trouxe aí todas as propriedades e métodos do app, o raiz. Uma coisa bastante interessante para quem quer mexer rápido com o Zope, app.object.ids. Te mostra todos os objetos que estão lá no raiz. Então, esse aí é um método que lista o ID de todos os objetos que estão lá. Se a gente comparar, a gente vai ver lá, ó, control panel, a série users, às vezes a gente perde uma senha, precisa recuperar uma senha na série users. Está aqui uma forma de entrar e fazer a operação. Se eu quiser alterar a propriedade de alguma coisa, não sei como é que está o tempo aí, pessoal. Acabou? Então tá bom. Alterar a propriedade de algum objeto, não sei, vou pegar aqui um daqueles ZSQLs. Deixa eu soltar o microfone aqui um pouquinho. Eu criei aí uma variávelzinha, um objeto Z, que na verdade está apontando para aquela... O app é o raiz do Zope, esse matdemo é meu objeto CMF que tinha lá, dentro dele tinha uma pasta entradas, dentro dele tinha uma outra pasta itens. Então esse Z é um folder, deixa eu ver o que tem nele lá. Z.object.ids. Tem lá um conjunto de ZSQLs, vou pegar um deles, vou chamar aqui de X. Peguei ali o primeiro objeto lá, X, então é o objeto ZSQL, lista itens de entrada lá da pastinha Z, né? Vamos ver se ele respondeu. Então lá, X é um SQL. Se eu quiser ver as propriedades dele, dir do X, traz aí uma coleção horrorosa de propriedades. E eu vou alterar aquela conexão que eu falei para vocês, que eu me lembro que está no x.connection. ID, vocês podem descobrir essas propriedades olhando esse dir aí. É bom fazer um procedimentozinho que faça um filtro, traga só o que vocês podem passar um filtro por string, trazer só o que satisfaz alguma string. Então tá aí, xConnectionID. Eu posso atribuir um novo valor a ela. Vou colocar aqui xPTO, não tem essa connection ID no meu banco, vai dar problema, mas assim eu alterei o objeto. Quer dizer, fiz uma alteração naquele objeto que estava lá dentro do Zope, alterei o connection ID dele para xPTO. Se eu sair daqui, ele não grava isso no ZODB. Preciso gravar. Para gravar, comando santo. Importa a biblioteca transaction. Peguem uma alça aí, um handle para essa transação. Então, t-transaction.get e chame t.commit. Com isso aqui, essa alteração foi gravada no ZODB e voilà. Pode fazer laço aqui dentro, é Python, o ambiente é Python. Vou mostrar para vocês um script que foi desenvolvido nesse ambiente. Para aplicar em todos os SQLs ao mesmo tempo, o que a gente fez foi escrever um procedimentozinho à mão ali rápido em Python, varrendo toda a árvore e trocando essa propriedade para todos eles. Foi um procedimento recursivo. Já. Oi. Não. A minha dúvida é se dá para usar o método ObjectIDs para fazer a alteração da conexão em todos os SQL métodos ao mesmo tempo. Perfeitamente. O método que a gente fez, eu não sei se vocês aguentam mais um minuto, se aguentar eu coloco aqui então o método. Então, ó,
Vamos lá, Rafa vai me ajudar aqui. Eu criei aqui uma funçãozinha troca, está ultra documentada, né? Troca e recebe um folder como parâmetro, que eu estou chamando de folder. Essa função, o que ela faz? Para cada objeto no folder que ela recebeu de parâmetro, e aqui ela vai usar uma outra coisa, em vez de usar o Object ID, ela vai usar o Object Values. Porque aqui o Object Values retorna cada um dos objetos desse folder. Só que eu não quero pegar tudo, eu quero pegar só os ZSQL Methods. É horrível em termos de performance, mas isso aqui é um quebra-galho, lembre-se, a gente não vai implementar um sistema com isso, né? Ô, pessoal, vocês não estão vendo aí, mas já chega o código. Então, está ali a função para cada um dos objetos nesse folder. O que eu faço é objeto.connection ID igual um novo valor. E um outro laço, para cada folder que existe nesse folder que eu passei como parâmetro. É isso aí que... Grande ideia. Rapaz... E para cada um dos objetos folders aí dentro, então você chama lá a troca, então recursiva também. E você chama a troca raiz.smatdemo, smatdemo é o meu sistema. Fazendo isso aqui, então pronto, varreu todos, trocou de todos os SQL methods e trocou, aplicou recursivamente para os folders. Aquele método, o que eu fiz antes foi para trocar de um objeto só. Não. Eu digo que nesse ambiente... aqui faltou salvar, teria que salvar ali com o commit, né? Nesse ambiente, como a gente tem o poder do Python combinado com toda a API do Zope, então a gente consegue criar scripts desse tipo aqui, ó. Esse script é um script de instalação de um sistema nosso, que faz... Desde verifica a versão do Zope, 2.7 é o mecanismo de transação, 2.8 é outro mecanismo. Cria roles de usuários, cria usuários, importa objeto, adiciona... ele chega a montar um mount point externo de um outro arquivo .fs. Você faz toda a configuração do teu Zope sem precisar usar as AMI. Faz por script, chama isso com o Zopctl run e... resolvido. Lembrar de dar o commit aí no final. O recado era esse aí, pessoal. Perdão pelos bugs. Obrigado. Na realidade, eu já uso o debug há algum tempo, mas tenho aqui uma listinha de dúvidas. Uma delas... uma delas é que eu vi você alterando facilmente um objeto qualquer e, pelo menos usando o Plone, eu não consegui. 2.9. Aí ele... 2.8 ou 2.7, a gente trabalha 2.8. Pelo menos eu procurei até algum método no ACL Users para tentar autenticar um usuário aí dentro do próprio debug e alterar e não consegui. Eu mandei para uma chamada do Security Manager, o Daniel quer explicar? Talvez seja problema de request. No portal modelo a gente teve isso e nós tivemos que construir o request na mão para poder... Então, tu não tem... Oi? Modo debug. Modo debug. Exatamente. Que ele conseguiu facilmente aqui, eu não consegui, não saiu. Bem, assim, ó, essa história de montar request para montar com... Bem, o que acontece? Você está trabalhando em modo debug, você não tem um request que veio do browser. E tem algumas rotinas que pedem um request como variável de parâmetro para elas processarem. Foi trabalhando com objetos do Plone. Exato, justamente. Então, por exemplo, se você for tentar instanciar um objeto do Plone, criar um objeto Plone Sim, na raiz exatamente. do servidor, e você não tem um request setado, ele não vai funcionar. Se você precisar desse código, eu tenho ele pronto. Depois me cobra aqui que eu te passo. Vou cobrar cerveja também.
Fica pela cerveja. Tem outro item também que você precisa normalmente fazer quando você está no debug, que é autenticar um usuário. Porque muitas coisas que você exercita, elas checam manualmente se o usuário tem permissão daquilo ou não. Por exemplo, copiar um objeto de um lugar para o outro. Você precisa autenticar um usuário. Então você tem um outro encantamento que você faz para autenticar um usuário. Tô atrás dele. Boa noite. Aqui, uma pergunta e mais ou menos uma pergunta de procedimento, não muito técnica. Quando eu trabalho com o Zop, eu trabalho com o debugger, mas, tipo, parar o Zop, chamar o ZopCTL debug, tal, fazer esse tipo de coisa para coisa rápida, aí eu não sei se é bem marreto que eu faço, meio gambiarra, mas eu criei na raiz do meu Zop, eu criei um arquivinho chamado PDB. E ele chama external method, que tem uma def lá, que a primeira linha da def é import PDB. Aí quando eu dou isso, rodando o Zop em modo debug, com o runZop, eu abro meu terminal e tenho lá o PDB, que eu posso fazer a mesma coisa. O único perigo... o único perigo é que o que eu fizer está feito. Esse é o único perigo, então eu só uso isso para testar. É uma boa prática ou tem alguma marreta nisso? Não, olha só, se você isso é bom quando você está fazendo, vai debugar uma coisa que está aí no meio e você não está entendendo o que está acontecendo, é uma boa coisa. Agora, se a sua questão é simplesmente não ter que ficar desligando e ligando toda hora, tem uma solução muito mais fácil. Instala um ZIO nesse seu Zop, que aí você consegue navegar, clicar ao mesmo tempo e mexer no prompt. É claro que uma modificação que está num lugar você só vai ver quando você sincar para que ele apareça no outro, senão você não vê a modificação. Assim, se você está debugando uma coisa específica que está acontecendo, você colocar um PDB 7.3 ali no meio é uma coisa que eu faço muitas vezes. Eu não fazia um método externo, não. Eu metia num script Python e eu só dava um allow módulo PDB no diretório lá. Só mais uma dica, então, para quem faz isso, não precisa mais fazer. É só instalar o produto PDB Debug Mode, que automaticamente na primeira sessão levantada ele vai abrir um 7.3 para você, se está em modo debug, no caso. E se você não quer, vamos dizer assim, pegar algumas exceções, você só coloca essa exceção no error log, que ele evita aquela exceção, por exemplo, coisa nesse sentido. Então, o PDB Debug Mode é um produto que está lá no plano.org e é extremamente útil enquanto está desenvolvendo. Não, está na parte do plano também. Não. Quando gerar a primeira exceção, ele automaticamente abre para você no momento aonde estourou. Então você não... Então tô. Pergunta aqui. Opa. Mais uma, mas essa aqui... Mais uma, já estourei minha cota, mas vamos lá. Alguém aqui já usou o IPython no modo debug do Zop? Não, peraí, eu usei, mas foi um negócio tão complicado para conseguir recuperar o app. Se eu tenho um esquema mais automático. Cheguei a encontrar um script fazendo isso. Eu tenho um script fazendo isso, mas eu vou postar ele no Python Brasil em qualquer hora dessas. É um script de 5 linhas. Eu disponibilizo o app, eu embrulho no request, o cara não precisa fazer o request. Eu disponibilizo já o New Security Manager para o cara não precisar se importar. E disponibilizo o transaction também para ele não precisar importar aquilo também. Disponibilizo uma meia dúzia de coisinhas. Eu posto esse script assim.